Pessoinhas do meu coração, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Beatriz Sony, sejam muito, mas muito bem-vindos a mais uma edição do BiaCast, esse novo podcast voltado principalmente para o YouTube, com conteúdos completamente aleatórios e feito por uma pessoa completamente aleatória. No caso, euzinha aqui, meninas, tudo bom? Hoje eu trouxe aqui um assunto bem diferente do que eu costumo trazer, né? Eu gosto de falar mais sobre entretenimento, lógico que eu falo sobre outros assuntos dentro do podcast, porque é a proposta dele, mas hoje eu vou trazer uma pauta um pouco mais delicada do que o convencional. Eu não gosto muito de falar sobre esse tema, mas eu acho ele necessário. Eu vim falar então nesse podcast a respeito de um assunto que está em pauta, deveria estar em alta, né? Deveria ser um dos assuntos aí relacionados à questão do isolamento, mas não está sendo, e eu estou falando da violência contra a mulher. Sim, meus queridos, hoje eu vou falar na quinta edição do BiaCast sobre violência contra a mulher e a quarentena, entre aspas, né? Até porque a gente não está exatamente em quarentena, é isolamento. Mas de qualquer forma, eu trouxe isso aqui à tona porque tem muita mulher aí que está enclausurada em sua casa com uma pessoa que pode estar agredindo, pode ter algum caso na sua família que precisa de alguma atenção, e conscientizando através do podcast, conscientizando sobre como que está a situação em meio à quarentena é fundamental nesse momento, tá bom? Então fica aqui comigo que eu vou estar falando um pouco mais sobre a violência contra a mulher no geral, né? A gente vai falar sobre os tipos de violência, a gente vai falar sobre dados atualizados, né? Dados que eu coletei até a tarde desse dia 7 de abril, que é o dia que eu estou gravando esse podcast. Então, assim, eu vou estar unindo todas essas informações e trazendo aqui para vocês, conscientizando não só mulheres, como também outras pessoas, para ninguém deixar o outro na mão em momentos assim, e também saber identificar alguns tipos de violência, saber intervir da forma certa, porque sim, gente, a gente tem que meter a colher e tem que ajudar o próximo, tá bom? Mas antes de a gente começar, eu gostaria de pedir pra você que tá me escutando, sério mesmo, para tudo que você tá fazendo, não esqueça de dar o likezinho aqui embaixo, também não esqueça de se inscrever no canal e de badalar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos podcasts, tá bom? E vale lembrar que o meu canal, Sou Dessas, né, o canal de vídeos, tá pra voltar, então fiquem ligadinhos, tá bom? Vou deixar o linkzinho na descrição, mas vamos em frente, vamos falar a respeito então agora sobre a violência contra a mulher e a quarentena. E começando então a falar sobre a violência contra a mulher, vale ressaltar em primeiro momento sobre os tipos de violência. Muitas pessoas não sabem, mas existem 5 tipos de violência contra a mulher. E são elas: a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual. A violência física, como o nome já diz, é em relação ao tipo de violência em que você causa algum ferimento, alguma agressão ao físico da mulher, né? Ou seja, entra aí os ferimentos por arma de fogo, objetos cortantes, objetos no geral, tentativas de enforcamento, de asfixia, tortura, entre outros tipos de agressão física. A violência psicológica, como o nome também já indica, é a violência que você causa um trauma psicológico da mulher de alguma forma, sendo através de ameaças, humilhações, manipulação, como por exemplo o próprio gaslight, né, que é o homem manipular as informações e colocá-lo assim como o dono da razão e colocar a mulher para duvidar da própria capacidade e da própria sanidade. Tem também a questão do isolamento, né, onde os homens isolam as mulheres do convívio com a família, com os amigos, entre outras pessoas assim que ela tem mais afinidade. Os insultos, os xingamentos, as chantagens, as perseguições que muitos homens, após o final dos relacionamentos, sendo casamento, namoro, fazem bastante, infelizmente. Tem também o assédio, que é infelizmente um tipo bem comum de violência contra a mulher, que os homens vão e ficam constrangendo as mulheres, sendo elas conhecidas ou não, sendo na rua, na balada, onde que for, sendo uma pessoa da família também. Infelizmente acontecem casos assim, coisas bem ruins mesmo, que mexem com o psicológico dessa mulher. A violência moral vai mexer então com a moral da mulher, né? Há formas de manchar a imagem da mulher perante a sociedade, perante suas famílias e amigos e por aí vai, né? Então esses homens, eles vão fazer acusações sem provas, criar boatos, expor fotos e dados na internet, crimes contra a honra no geral, entre outros, né? Todas as formas de ferir a imagem da mulher, né? Permitir que ela fique com a imagem suja
perante as outras pessoas. Agora, a violência patrimonial vai falar sobre os bens que essa mulher tem, né? Sendo bens que ela divide com esse homem ou não, sendo bens em relação ao dinheiro ou a questão de objetos, assim, tenham muita importância a ela, objetos do seu cotidiano, do seu trabalho. Então, entra dentro dessa violência os furtos, os danos, controle financeiro, a privação de bens, não pagar pensão também entra nessa lista, o estelionato, entre outros tipos de danos patrimoniais. E o último tipo de violência dessa lista é a violência sexual. E a violência sexual é um assunto completamente delicado, até porque você vai mexer com a questão sexual dessa mulher, né? Perante intimidação, ameaça, coagindo essa mulher a fazer algo contra a vontade dela dentro do ato sexual, né? Sendo o ato sexual em si, obrigar a fazer coisas desconfortáveis dentro desse ato, forçar a gravidez entra também aí, forçar matrimônio, fazer uma chantagem para conseguir aquele ato sexual, impedir o uso de métodos contraceptivos, você limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher entra dentro dessa lista, né? Ou seja, é uma coisa muito pesada. E lógico que entra também a questão do estupro. O estupro é um ponto muito delicado, até porque muitas mulheres não sabem o que é um estupro. Muitas mulheres, inclusive, já devem ter passado por estupro sem saber que era realmente isso, porque, infelizmente, muitos homens normalizam isso. Colocam como se o estupro deles fosse algo normal, como se fosse um ato sexual normal. E muitas mulheres acabam deixando isso passar batido, mas sentem aquele trauma, carregam o peso das ameaças, da chantagem, tudo aquilo entrelaçado ali à violência sexual, que é muito triste, né? Muitas mulheres já passaram por isso, muitas têm vergonha de falar sobre isso, até porque a sociedade até hoje julga bastante a mulher pela questão do estupro, julga principalmente pela questão de suas vestes, em que momento do dia elas estão andando na rua, se elas estão acompanhadas ou não, se elas beberam na balada, tem tudo isso, né? As pessoas gostam de achar ali algum detalhe para poder acusar as pessoas que foram vítimas de violência. Infelizmente, isso acontece bastante e até hoje. A violência contra a mulher existiu por muitos anos, muitas décadas, séculos, e sempre foi normalizada pela maioria das culturas, né? Só que de uns tempos pra cá, com mais informação, mais as mulheres foram em busca de seus direitos. E aqui no Brasil, um caso em específico foi fundamental para o boom dessa conscientização. E eu tô falando do caso da Maria da Penha, uma mulher extremamente inteligente, cheia de saúde, cheia de vida, que se casou com um homem, depois pegou e teve suas filhas, mas com o decorrer dos anos, esse homem ficou cada vez mais agressivo, a ponto de chegar e a dona Maria da Penha ser vítima de dupla tentativa de feminicídio. Ela acabou sobrevivendo, ela ficou paraplégica, ele levou ela para casa, manteve em cárcere privado por 15 dias e tentou eletrocutá-la durante o banho. Não só isso, ele tentou mexer com o patrimônio dela, tentou enganá-la e evitar que tivesse alguma investigação mais aprofundada dessa tentativa de assalto, essa suposta tentativa de assalto que eles sofreram. E acabou que a Maria da Penha ligou as peças, ligou os pontos e viu o que ela estava se metendo. Ela resolveu, com o apoio da família, dos amigos, sair daquela situação e foi atrás de justiça. Ela ficou muito tempo tentando que esse homem pudesse ser punido. Ele chegou até a ser condenado, mas acabou ficando solto de qualquer forma. E o fato da justiça brasileira ser omissa, o Estado ser omisso, fez com que ela continuasse lutando para que outras mulheres não passassem o mesmo por ela. E foi ali em 2006, dia 7 de agosto de 2006, que foi assinada a Lei Maria da Penha, a lei fundamental ali para o direito das mulheres, para as mulheres não poderem passar mais, não só pela violência doméstica e física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. Junto com essa lei veio também o Instituto Maria da Penha, que dá muito apoio às mulheres, ele que traz as informações, inclusive várias dessas informações que eu tô trazendo aqui à tona nesse podcast são do site lá do Instituto. É um site muito completo, que inclusive traz pra gente em tempo real os dados atualizados do relógio da violência, no caso, os relógios da violência contra a mulher, né? Existem esses relógios internacionais e também brasileiros.
E dentro aqui do Brasil, nos dados mais recentes que foram tirados nesse momento que eu estou gravando o podcast, nós temos aqui que a cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal. A cada 2,6 segundos, uma mulher é vítima de ofensa verbal. A cada 6,3 segundos, de ameaça. De 6,9 segundos, de perseguição. De 7,2 segundos, de violência física. 2 minutos, de arma de fogo. 16,6 segundos, de ameaça com arma de fogo ou arma cortante. De 22,5 segundos, uma mulher é vítima de espancamento ou tentativa de estrangulamento. A cada 1,4 segundos, uma mulher é vítima de assédio. A cada 1,5 segundos, uma mulher é vítima de assédio na rua. 4,6 segundos de assédio no trabalho e 6,1 segundos de assédio no transporte público. Os dados de estupro não entram nessa lista porque eles são incertos devido à quantidade de crimes que não são relatados. E por que eles não são relatados? Exatamente o que eu falei anteriormente. As mulheres não se sentem confortáveis. Elas têm muito medo de serem julgadas e acusadas, mesmo não sendo culpa delas. E por isso elas omitem por meses, anos. Elas talvez nunca vão procurar saber ali o que fazer. Muitas acabam não fazendo teste do kit de estupro que tem em vários países. Vários países disponibilizam esse kit para fazer com as vítimas. Muitas mulheres não fazem, porque elas têm medo, mas elas carregam aquele peso, todo aquele sentimento ruim, todo aquele trauma com elas. Isso mexe com o psicológico, causa problemas pro resto da vida dela, sequelas que elas carregam. E elas não conseguem se desprender. Elas podem falar para uma pessoa ou para outra, mas muitos dos casos de estupro ficam guardados para essas mulheres. Muitos. O mesmo acontece com casos de violência doméstica. Muitas mulheres sofrem agressões físicas dentro de casa e se omitem. Muitas porque não sabem o que fazer, muitas com medo de perder a guarda de seus filhos, muitas com medo de serem mortas pelos seus companheiros. Muitos casos assim, que acabam sendo omitidos pelo medo e que alguns sabem e não se atrevem a meter a colher. E muito desse medo vem de uma questão que está enraizada na nossa sociedade. Eu não falo sociedade brasileira só, não. Eu falo na sociedade ocidental e até mesmo em algumas sociedades orientais, que é a questão da cultura da violência. A cultura da violência que é alimentada, na maioria das vezes, obviamente, por homens, mas tem muitas mulheres também alimentando, até porque elas têm muito contato com pensamentos machistas que vão passando de geração em geração. O meio que elas vivem, talvez, é machista. Lembrando que o machismo é o homem acima da mulher, né? O termo machista é o homem pensar que ele é superior a ela, e não que eles têm que ter igualdade, sim que ele é superior, ou seja, a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa. Todos esses pensamentos bem retrógrados são disseminados nessa cultura da violência, né? E que justificam a violência contra a mulher, que falam que a mulher tem que ser agredida assim na hora tal, na situação tal, ela merece tal coisa. Isso, inclusive, está impregnado no entretenimento. Por exemplo, em filmes tem casos aí de agressão que são normalizados. Tem músicas também, por exemplo, não só de funk, como também de sertanejo universitário, que muita gente escuta aí, é sucesso e tal, que tem isso impregnado de menosprezar a mulher, rebaixar a mulher, colocá-la como algo fútil, vulgar. Muitas situações só porque levou o pé na bunda dessa mulher, então cria uma música em cima disso, ou normaliza alguma coisa que tenha relação com a violência contra a mulher. Tem também a questão das peças publicitárias objetificando a figura da mulher, ou colocando ela só em casa, fazendo a janta, limpando as coisas. Os comentários, assim, de sempre, os comentários infelizes nas redes sociais, nos grupos de amigos, as piadas relacionadas à mulher, a mulher é isso, a mulher é aquilo, a mulher não tem capacidade disso, aquilo, tudo isso impregnado nessa cultura da violência, que só piora, né? E por mais que a gente tenha toda essa questão da conscientização nos dias atuais, mesmo assim, isso continua muito impregnado e a gente tem que lutar muito para tirar isso da cabeça de muita gente. E algo que acaba se agravando
perante essa cultura da violência é o ciclo da violência contra a mulher dentro de casa. E eu não falo da violência só entre marido e mulher, namorado e namorada. Não tô falando só disso. Eu tô falando também de pais, tios, avós, todos esses homens que estão dentro de casa ali, provocando aquela questão da violência contra a mulher, né? Então é um ciclo de violência que vai ficando vicioso, que vai o aumento da tensão, que a mulher bate de frente com o homem não gosta, aí ele provoca um ato de violência, ele causa uma dor para essa pessoa, sendo uma dor física, psicológica, a pessoa se distancia e aí vem aquela criatura com um papo assim de reconciliação e fica por isso mesmo. Porque é uma coisa que é alimentada na nossa sociedade, que se o cara pedir desculpas tá tudo bem, ele não vai fazer isso de novo, e não é bem assim. Na maioria esmagadora dos casos, se uma vez a pessoa é agressiva, ela vai continuar sendo agressiva. E nesse período de quarentena, o distanciamento muitas vezes acaba não existindo, né? Porque você tem que conviver com a pessoa ali 24 horas por dia, tá isolada com essa pessoa, você não tem pra onde ir, às vezes você mora em outro lugar, assim, em relação à sua família, seus amigos, e você já foi isolada desse convívio para essa pessoa, e você não tem pra onde correr, e você tem que continuar ali, aguentando esses atos de violência constantes, até chegar ao ponto que ela vire mais uma vítima de feminicídio aqui nesse país. É um dos países que mais mata mulheres, que tem mais casos de violência contra a mulher. E eu não duvido nada que tenha aumentado os casos. Porque já saiu um levantamento lá no Rio de Janeiro que 50% dos casos de feminicídio aumentaram. Inclusive, vale destacar que em muitos locais pelo mundo, a polícia está negligenciando isso, não dando socorro a essas mulheres. Lá na China, por exemplo, vários casos de mulheres que pediram ajuda para a polícia, eu li várias reportagens sobre isso, pediam ajuda para a polícia, e a polícia falava, mas não é... Na coronavírus a gente não vai fazer nada. Beleza, que a gente tá aqui isolado pela questão de saúde. E de pensar na segurança das pessoas. Custa essas pessoas pensarem também na nossa segurança, independente se for relacionada a corona ou não. Pois é, lá na China teve um número exorbitante de casos que foram relatados não de forma oficial, e sim numa hashtag que foi levantada numa rede social da China, casos de violência contra a mulher dentro de casa. E que elas não podiam fazer absolutamente nada, sendo relacionado à pessoa que ela está ali convivendo amorosamente ou um familiar. Vale ressaltar também que na Argentina, 6 mulheres foram assassinadas em 9 dias de isolamento. Todos casos de feminicídio confirmados. Casos de violência constante, que nada era feito, ninguém denunciava, ou até mesmo a polícia negligenciar. Eu tenho medo do que essas mulheres podem passar nesse momento. Se eu já tinha medo antes, imagine agora. Outra questão também que eu quero levantar aqui é quanto ao psicológico das vítimas de violência contra a mulher. Não só na questão ali da violência que elas estão vivendo nesse momento agora de quarentena, ou que já estavam vivendo antes dentro de casa e só se intensifica agora na quarentena, como também as mulheres passaram por outros tipos de violência. Eu tô falando de uma forma geral mesmo. O isolamento e as sequelas ali, o embate dentro da cabeça dessas mulheres, né? Quanto ao isolamento e as sequelas, elas ficarem sem poder se comunicar com muita gente, de não ter contato com pessoas que elas amam, que elas acham que seja mais confortável estar ao lado delas para se sentir melhor. O fato delas se isolarem nos pensamentos ruins delas, né, das lembranças ruins dessas violências também. Tudo isso acaba trazendo muitos malefícios. Até mesmo sair na época da quarentena, a mulher que já tem um trauma, que ela não consegue sair na quarentena para fazer as suas coisas na rua, porque ela tem medo por a rua estar deserta, ela ser atacada por alguém. Eu já ouvi casos aqui na minha cidade de mulheres que estavam andando na rua indo fazer alguma compra porque elas moravam sozinhas, moravam ali com alguém que precisava de ajuda, elas indo na rua e gente perseguindo. Como que fica o psicológico dessas mulheres? Em casos assim, casos que elas têm que lidar com suas sequelas, é muito complicado. Eu sei que existem psicólogos que estão atendendo de forma online, mas não são todos. Então, nesse momento, a gente tem que estar ali para essas mulheres. A gente tem que estar conscientizando elas dos seus direitos,
delas procurarem ajuda, temos que cobrar da segurança dos locais onde vivemos, cobrar aí a delegacia da mulher para estar ativa, de ter uma delegacia da mulher na nossa cidade, de ter um atendimento, oferecer a essas mulheres o número do 180 para elas procurarem ajuda, ou também do CVV, né, do Centro de Valorização da Vida, que é fundamental para muitas mulheres que estão com o psicológico abalado, que precisam de uma pessoa para conversar com elas, para dar uma ajuda. Por mais que seja um diálogo para confortá-las e tirar um pensamento ruim. A gente tem que conscientizar essas mulheres a evitar ambientes nocivos online. Tem muita violência contra a mulher acontecendo no momento nas redes sociais. Está acontecendo demais. Está acontecendo em jogos. Também encaminhar as mulheres que estão passando por essas dificuldades para psicólogos online. Se você sabe de algum psicólogo que está podendo ajudar, tenta encaminhar essa pessoa para procurar ajuda, procurar uma assistência. Sério, gente, a gente tem que se unir e, além disso, trazer conforto para essas pessoas. Poder trazer um ambiente para essa pessoa se sentir melhor. Se você tiver um cantinho na sua casa para ela ficar durante a quarentena também, é bacana, é importante. Se você puder, lógico, né? Então, assim, todos esses atos vão ser muito bem-vindos, não só na quarentena, como depois dela, por aí vai, né? Vamos continuar ajudando essas mulheres, nos conscientizando e conscientizando outras mulheres, conscientizando homens também sobre a violência. Vamos tentar mudar a cabeça de alguns homens que estão perpetuando essas violências, essas culturas da violência, de mulheres também, gente. Isso vai fazer a diferença e muito na vida de cada uma das vítimas de violência contra a mulher. Vocês podem ter certeza que o apoio de cada um de vocês é muito importante para elas, tá bom? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido bastante esse podcast. Não esqueçam de deixar o likezinho na saída, de se inscrever no canal e de badalar o sininho para não perder nenhuma notificação das próximas edições do BiaCast. Também não esqueça de compartilhar esse podcast com a galera, clicando no botãozinho de compartilhar. Aí você pode escolher a forma que você quer compartilhar, jogando o link no WhatsApp ou diretamente nas suas redes sociais, tá bom? Eu quero agradecer de coração a cada um de vocês pela audiência. Sério, eu tenho que agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigado por apreciar meu trabalho. E eu espero mesmo que vocês possam fazer a diferença na vida de muitas mulheres, tá bom? Eu tenho certeza que vocês fizeram a diferença na minha vida e vocês vão estar fazendo na vida de muitas outras. Um beijão pra vocês e até a próxima edição do BiaCast.